Pessoal, a gente vai começar as atividades, então. A ideia da roda de saberes também é ouvir muito, né? Então, eu nem vou ficar me estendendo, eu vou passar já a fala para cada um. Cada um que está aqui primeiro vai dizer de qual instituição que é e o que representa, e a gente começa a roda com o cacique aqui, e depois vai passando a fala para os demais, tá? E depois a gente abre para debates. Oi, bom dia, gente. Eu sou o André, eu sou da Revolta da Lâmpada. Depois a gente vai explicar um pouco o que é a Revolta da Lâmpada aí para vocês, contar dos bafos que a gente faz lá em São Paulo. Eu sou o Luiz também, da Revolta, e daí a gente explica o coletivo com mais tranquilidade depois, respondendo as perguntas de vocês também. Bem, eu sou o Cadu, sou da Revolta da Lâmpada também. E, bem, é muito bom ver pessoas jovens para a gente conversar, para a gente trocar e mudar esse mundo, é isso. Bom dia a todos, meu nome é Pedro, eu sou da etnia Pancararé, meu povo fica na Bahia. Bom dia a todos, meu nome indígena é Uerá Caimbé, meu nome em português é Alex, eu sou cacique do povo Caimbé do estado de São Paulo e luto pelos indígenas que vivem no contexto urbano. Bom dia, meu nome é Josicléia Maria, eu sou da etnia Pancararu e o meu povo fica localizado na região do Pernambuco. Como eu falei para você, eu sou cacique do povo Caimbé, eu sou o primeiro cacique do meu povo Caimbé, que fica localizado no município de Euclides da Cunha, Bahia, né? Então, sou indígena nordestino, né? E nisso, como eu falei, eu luto pelo o indígena que vive no contexto urbano. Por quê? Porque muitas vezes a gente está no contexto aldeado, né? E a gente está no contexto aldeado por quê? Porque muitas vezes a gente está na nossa aldeia, a gente não tem oportunidade de muitas coisas, né? E uma delas é o emprego. Então a gente sai para o contexto urbano para tentar nossa sustentabilidade, né? Então isso, para nós, a gente, né, larga a nossa origem, larga a nossa aldeia, né, o nosso viver, né, com familiares e vamos para um contexto urbano. Mas isso não só acontece com o indígena, acontece com vários, né? Muitas vezes a gente que nem aqui em São Paulo mesmo, é um estado de imigrantes, que vem pessoas de várias localidades do Brasil. Então nós somos mais um refém, né, dessa economia louca, né, onde uns lugares tem, outros lugares não tem. Então, mas mesmo assim, chegando no contexto urbano, a gente tem nossas armadilhas, né? Que a discriminação, questão do respeito, né? Mas questão de respeito, muitas vezes aqui, né, os negros também não têm, o LGBT também não tem. Então, isso é questão... E isso é uma luta, né, globalizada para todos nós, né? Então, eu acho que hoje a questão do debate é justamente para isso. É troca de saberes, né, a experiência de um, como é que vai influenciar na experiência do outro, né? Então isso é muito importante, que isso sempre aconteça, até com a juventude, para que a juventude nos conheça e sabe também da nossa fragilidade e sabe também do nosso avanço, né? Nosso avanço hoje na questão da gente se agrupar, da gente se conhecer, saber as dificuldades de um e de outro, tá ok? Então, para não alongar muito aqui, até passar para os próximos aqui, mas é basicamente em cima disso, tá bom? Obrigado. Como eu já falei, né, meu povo fica na Bahia, só que eu sou nascido e criado em São Paulo. Tive a criação não índio, né, eu posso dizer assim, mas junto com a minha cacique, que fica em Osasco, né, a gente tem uma comunidade grande ali, onde tem vários pancararé, tem 38 famílias. Ela fez um projeto para que os jovens que nascem na cidade possam continuar com a sua cultura. Porque os jovens estão crescendo e não estão dando continuidade. Porque isso aqui, para nós aqui, nós somos passageiros. Mas tem os jovens que vão nascer aqui. E a gente tem que continuar isso. Lutar por uma universidade, porque nós temos direito sim a isso, né? Lutar pelo nosso direito. Tanto na cidade quanto na aldeia. Nós temos direitos a tudo. Eu sou jovem, eu tenho 19 anos. Amo essa cultura que vencio,
amo trabalhar com os indígenas. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa onde eles administravam a saúde indígena. Eu amei essa experiência. Então, esse é a minha vida e esse é o que eu mais gosto. Pretendo, no final do ano, já estou para fazer vestibular, eu quero fazer serviço social para me trabalhar com as comunidades. Porque o que acontece na juventude indígena é precário. Os indígenas, eles sofrem muito com suicídio por causa dos fazendeiros, dos ruralistas. Então a gente tem que tentar ao máximo combater isso. E essa é a nossa luta. A gente vem para a cidade, não é só porque vamos para a cidade, não. A gente vem para cá para a gente conseguir uma vida melhor. Meus pais vieram da aldeia porque lá era seca. E eles vieram para cá, conheceram aqui a cultura do não-índio. A gente nasceu aqui, eu e mais 2 irmãos. E a gente todo ano faz o possível para ir na aldeia, buscar a nossa cultura, porque a terra pro indígena é sagrado. É de lá que a gente tira nossas forças. Então a gente precisa da terra, sim, a gente precisa da demarcação, porque é muito tempo a gente vem lutando por isso. E a gente não vai desistir, né? Jamais. Obrigado. Bom, eu tenho 20 anos, também sou jovem, eu sou estudante de pedagogia pela faculdade sequencial e o meu tempo que eu resido aqui em São Paulo tem 3 anos. Então, eu morava na aldeia, terminei meu ensino médio e lá a gente não tem a oportunidade de ter um bom estudo, de ter um trabalho, né? E dentro da aldeia, então, seca, distante um pouco da cidade. Então, a minha vinda para a Grande São Paulo foi em busca do estudo mesmo, do trabalho. E junto com o Pedro eu participei do programa Jovem Aprendiz Indígena, que é um programa onde tem aprendizes indígenas que trabalham ali dentro. E ali eu acho que foi um espaço que eu me senti assim bem à vontade, assim, porque todos te enxergam como você é. É diferente de você chegar num ambiente diferente e você falar que você é indígena e as pessoas te olharem assim com um olhar, sabe? Nossa, indígena, tal. Aí começa a fazer aqueles questionamentos. Então lá foi uma experiência, um aprendizado assim muito boa. E na faculdade o meu relacionamento com meus amigos também é bom. De início assim é choque, né? As pessoas às vezes acaba tendo um choque de realidade. Mas a pedagogia eu levo assim como uma contribuição para minha aldeia futuramente. Eu quero trabalhar a educação lá dentro e desenvolver sim a sabedoria para que ela não pare, para que quando as nossas crianças cresçam, porque os nossos ensinamentos são passados de geração em geração, então que isso não se perca, né? E já agradecendo que é um prazer estar aqui junto com vocês e qualquer dúvida, qualquer pergunta, né? Fiquem à vontade que poderei estar respondendo. Assim, jovens como vocês, tá bom? Bem, eu sou Cadu, como eu tinha dito para vocês. Eu faço parte de um coletivo em São Paulo chamado A Revolta da Lâmpada. A Revolta da Lâmpada ela surge com o viés do corpo livre, né? Nós entendemos que todos nós, independente da condição, independente da orientação sexual, do gênero, nós temos uma célula que é oprimida, que é o nosso corpo, né? Nós não somos tão livres quanto a gente pensa para ser e estar como nós queremos. E é em cima dessa luta que o coletivo se constrói, né? Então nós temos pessoas LGBTs, mulheres, pessoas vivendo com HIV, pessoas em várias condições que juntas, com esse denominador comum que é o corpo, a gente vai fazer as manifestações e começar a pensar maneiras
de criar uma, talvez mais do que uma resistência, né? A gente cria, antes da resistência vem uma consciência. A gente busca essa consciência do pleno direito ao nosso corpo, do pleno direito a ocupar os espaços, né? Bem, então, como vocês estão vendo, eu sou negro, sou LGBT, então eu vou, dentro do coletivo, eu vou ter esse papel, né, da transversalidade, ou de juntar essas duas coisas, né, de juntar essas duas características que estão em mim, para ver como é que a gente pode estabelecer essa luta, como a gente pode pensar isso. E cada um traz essa sua experiência para o coletivo. Eu estava ficando bravo já, que não aplaudiu. E a revolta nasce o nome Revolta da Lâmpada nasce por causa não sei, vocês devem ter ouvido falar do ataque que houve na Paulista com 4 jovens com lâmpada fluorescente. E não a revolta não nasce um coletivo LGBT, ele nasce um coletivo pelo corpo livre, justamente porque o jovem que foi atacado foi lido, ele estava num corpo que foi lido como um LGBT, só que ele é um homem heterossexual. Um deles era gay, os outros eram heterossexuais. E o que foi mais espancado era um cara heterossexual. Então a gente usa essa questão do corpo livre, porque não importa tanto só o que você é, mas como a sociedade vê seu corpo e a liberdade que a sociedade dá para esse corpo em determinados lugares. Eu, por exemplo, tenho vários privilégios. Eu sou um homem branco, de classe média, sudestino, quer dizer, eu nasci aqui no Sudeste. Então, assim, a única questão é que eu sou viado. E isso me custou muitos problemas na minha vida, principalmente estudantil, já que a gente está falando aqui dentro de uma escola. Passei 22 anos da minha vida no armário, hoje eu tenho 41, quer dizer que eu passei mais tempo na minha vida no armário do que fora dela ainda. E muito por causa de todos os traumas que eu sofri na minha época escolar. Então, acho que a revolta vem trazer essa união também. Nós temos, como o Cadu falou, pessoas vivendo com HIV, pessoas do movimento negro, pessoas do movimento feminista, toda junta. Adoraríamos ter alguém do movimento indígena, mas ainda não estabelecemos esse contato. E é uma troca sobre a opressão que esses corpos sofrem. E a gente tem um método de atuação, que é um método que a gente chama de fervo também é luta. Então, todas as vezes que a gente faz alguma ação, ela é transpassada por arte e por cultura. A gente tenta passar a nossa mensagem através desses instrumentos. Oi, gente, eu sou o André. E há pouco eu estava falando como a gente ia dizer dos bafos que a gente faz em São Paulo com a Revolta da Lâmpada. O Luiz falou muito bem, assim, a gente trabalha com essa máxima do fervo também a luta. Quando eu entrei na Revolta da Lâmpada, eu tive um pouco de dificuldade de entender o que é que isso significava na prática. E basicamente assim, a gente tem que encarar o fervo, ou seja, a festa de rua, a festa, os desfiles. A referência que eu acho que a maioria das pessoas tem primeiro na cabeça é a parada LGBT, né, de São Paulo, que é a maior do mundo. E muita gente acha que aquilo dali é só o fervo, de fato. Aquilo dali começa como luta, na verdade, né? O fato desses corpos, que a gente estava falando há pouco, os corpos que são dissidentes, né? Os corpos LGBT, os corpos negros, os corpos obesos, os corpos que envelhecem, todo tipo de corpo que as pessoas com deficiência, por exemplo, quando essas pessoas estão juntas na rua,
né, elas estão impondo esse corpo ao resto da sociedade, dizendo que existem. E que, já que existem, tem que ser considerados em todas as instâncias da sociedade. Então, quando a gente está na rua, coloca um carro de som, como a gente faz todo ano. Esse ano, talvez não aconteça por várias razões diferentes, mas uma delas, e a principal, é o tipo de opressão que a gente tem sofrendo sistematicamente pelo Estado, que vai desde não conseguir licença para sair com o carro até ser multado, como a gente está agora por causa de um desfile do ano passado. Eu estou falando disso porque isso são níveis de repressão que a gente vai sofrendo e de opressão que acabam refletindo, no final de tudo, num corpo, né? Quando a gente coloca esse carro de som na rua e a gente coloca artistas LGBT que normalmente não têm visibilidade ou que estão ali lutando para fazer a cena deles e delas todo santo dia e a gente coloca essas pessoas para falar sobre problemas, dificuldades, opressões que sofrem em cima de um carro de som na Avenida Paulista, com cerca de 1.500, 2.000 pessoas seguindo a gente, fazendo do fervo luta ao mesmo tempo, alternando música, alternando performance artística e alternando falas. Isso é muito importante, assim, é uma coisa que a gente entende que tem um alcance que é muito maior do que simplesmente ficar lá profetizando o apocalipse na Avenida Paulista, né? Então, isso é uma coisa que a gente tenta trabalhar no dia a dia. Acho que a gente ainda tem muito para trabalhar, mas a gente também tenta se articular com vários outros coletivos que tratam muitas vezes desses corpos especificamente. Então a gente tem articulação, por exemplo, com alguns coletivos de pessoas negras, a gente tem articulação com pessoas, com coletivos de pessoas positivas, vivendo com HIV, enfim, a gente tem articulação com vários outros coletivos para trazer esse conhecimento, trazer essas experiências para dentro do coletivo da gente, para a gente poder expor quando a gente está em algum lugar como esse daqui e ter conhecimento e ter representatividade para falar. É mais ou menos isso. Eu não sei agora como é que a coisa acontece, se a gente... Luciano, você quer dar uma palavra, saber como a gente articula a partir daqui? Tá bom. Bom dia, gente, tudo bem? Desculpa aí o atraso, a gente veio de São Paulo e, enfim, saímos cedo até, né? Tivemos poucos trajetos errados, né? Meu nome é Isadora, eu sou diretora da Unisol Brasil, que é uma central de cooperativas e empreendimentos solidários, né? E quanto tempo tem? 15 minutos? Não, menos, né? Não, tudo bem, eu não vou falar tudo isso não, só para eu saber. Bom, e aí, enfim, eu acho que eu vou começar falando um pouquinho da Unisol e também da economia solidária, né? A Unisol, ela atua como uma instituição de representação, né? Então, é como se fosse um sindicato de associações produtivas e cooperativas e empresas de autogestão que atuam com a lógica da economia solidária. Eu faço parte de uma empresa social, uma cooperativa e uma associação, e aí estou exercendo essa função aí até pelo menos o final desse mandato na Unisol. E aí, tá, o que a gente faz, né? A gente trabalha ajudando a promover e desenvolver o cooperativismo solidário, né? A economia solidária no Brasil e possivelmente em outras partes do mundo. Então, dentro da instituição, né, das associações e das cooperativas que são afiliadas, tem todos os setores produtivos que você pode imaginar, né? Você tem agricultura familiar, tem algumas associações de comunidades tradicionais também, de cooperativas de agricultura familiar que são quilombolas, mas tem muito empresa recuperada, metalúrgica, algumas associações ligadas à cultura, reciclagem, é um segmento bem forte, né? Cooperativas de catadores e catadoras de material reciclável. E, enfim, a proposta é conseguir mostrar, né, que o trabalho ele não precisa ser esse trabalho que a gente está ensinado, né, como o trabalho padrão, né, como o trabalho do sistema capitalista.
né? Um trabalho que está voltado a uma lógica da exploração, da mais-valia, da mão de obra dos empregados, né? dos funcionários, dos trabalhadores. E sim nessa lógica de que você pode montar um coletivo, montar um empreendimento, né, de economia solidária, que é o termo que a gente usa, e através da autogestão, que é essa gestão coletiva do trabalho, você gerar sua renda e você viver disso, né? Então, quando a gente vai falar de economia solidária, a gente também está falando de povos tradicionais, a gente está falando de cultura, a gente está falando de juventude, está falando de juventude periférica, de periferia, está falando de LGBTQ++, está falando de racismo, de negritude, está falando disso tudo também, porque a proposta é exatamente você tentar subverter essa forma padrão de economia que existe, porque de que adianta eu ser mulher, mas eu oprimir outra mulher se eu tiver uma posição social e econômica melhor? Oi, tudo bem? Tá animada, gostou aí, ó. Então, quando a gente traz essa discussão da economia solidária, é um pouco nesse sentido. A gente defende basicamente todas essas pautas aí que eu falei também, e compreende a economia solidária como uma estratégia para desenvolvimento, porque se eu só fico nas pautas de defesa de direitos, não que isso seja menos importante, não é uma questão de importância ou não importância, mas é como é que eu mudo a lógica do sistema econômico que gera esse tipo de opressão, né? Porque o não reconhecimento das comunidades tradicionais, da sua tradição, da sua forma de vida, o racismo, a homofobia, enfim, todos esses temas, eles vêm de um sistemas culturais, mas principalmente sistemas econômicos, né? Então a gente está falando de uma economia política, né? A gente não fala só de política, a gente fala de economia política, porque é a economia que vai oprimir os povos tradicionais, que vai roubar as terras dos ancestrais, que vai querer que o conhecimento tradicional não continue, né? É a economia que vai oprimir os povos que tiveram menos força em determinado momento da história, escravizar pessoas e vai restringir ou classificar as pessoas pela opção não, pela orientação de gênero, né? Então, se a gente não discute a economia, a gente não consegue, muitas vezes, trabalhar com outras propostas, né? E quando vê, está reproduzindo uma mesma lógica que é aquela que levou a gente a ter essa opressão, né? Enfim, aí não sei nem quanto tempo já foi, mas acho que a gente vai desenrolando aqui. Eu acho que o legal da contribuição é pensar um pouco isso e trazer essa ideia da economia solidária como algo transversal, porque é uma proposta de desenvolvimento econômico que respeite todas essas questões, que valorizem todas essas questões e que, se você for olhar, a gente usa esse nome, mas é feita há milênios, né? Os povos tradicionais são o exemplo mais clássico do que a gente chama hoje de economia solidária, que é o trabalho comunitário, né? Que é você fazer as coisas coletivamente, em prol do coletivo, e você gerar economia. Porque economia não é só dinheiro, né? Economia é circulação de bens, de coisas, de trocas, né? E que vão muito além do monetário. Então, acho que tá bom, né? Por enquanto. Bom dia. Mas e o bom dia de vocês? Bom dia! Aê! Bom, eu vou só levantar que eu vou ler uma poesia. Novos dias. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então que venham os dias. Um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos que é para rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda fogueiras. Não aceite nada de graça.
nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas, sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto, amar o próximo não é abandonar a si mesmo. Para alcançar as utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. Se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Por favor, gentileza gera gentileza. Obrigado. Tem mais. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também são teus, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidões. Qual a tua verdade? Qual a tua mentira? Teu travesseiro vai te dizer, prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora eles serão honestos. Quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar os teus pés. São eles que caminham. Se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, mas muita raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise, diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso trabalhar também nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem está na frente e puxe quem estiver atrás. Não confunda briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é por uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em você. Feliz todo dia. Essa é uma poesia de Sérgio Vaz, chama-se Novos Dias, porque eu acho que são novos dias que a gente vai enfrentar de ciclo pelo que se vem. Então tá numa mesa dessa aqui, com tanta representatividade, num dia especial, com vocês, é muito importante para mim, tenho certeza que para todos que estão aqui. É uma oportunidade que eu não tive também quando eu tive a idade de vocês, de receber esses saberes que estão aqui. Então peço que vocês absorvam o recado que vai ser dado aqui, porque novos dias estão sendo consolidados para vir. Estão vindo novos dias. Meu nome é Alex, eu sou integrante, faço parte da Agência Popular de Cultura Solano Trindade, da Zona Sul de São Paulo. Lá a gente tem um cowork, que é o primeiro cowork da periferia de São Paulo. Lá a gente trabalha com diversas, como a Isadora falou, não dá para a gente fugir de trabalhar com a política, mas entender que a economia, ela passa por todas as esferas, de todas as pessoas, em todos os momentos. Então a gente precisa muito falar da economia. Lá a gente tem uma casa de 450 metros quadrados, onde a gente desenvolve diversas atividades culturais, desde lançamento de livro, exposição, saraus. A gente também está vendendo agora comida orgânica na quebrada, né? Tem um deserto alimentar gigante dentro da periferia. A gente tem um ponto de comercialização de produtos orgânicos, pegando dos produtores de São Paulo mesmo, pequenos produtores da agricultura familiar, socializando a oportunidade da população ter acesso a um preço compatível, a um produto de qualidade nesse emaranhado da periferia que tem um deserto gigante sobre alimentação. E aí a gente fala de economia também. A gente, além disso, articula também a Rede Juvisol. A gente acha que é muito importante o protagonismo da juventude em abraçar, agarrar e levar todas essas pautas de lutas
e principalmente entendendo esse ciclo econômico que se forma. A juventude é a maior população, né? E ainda consegue ser a população com menos oportunidade de emprego. Então, quando a gente fala de geração de trabalho e renda, a gente está falando de política, a gente está falando de economia, principalmente quando a gente fala de juventude. A Juvisol é uma plataforma, uma rede nacional que se articula com diversos jovens, com diversos fazeres, atuando e realizando em todo o território do país pautas relacionadas à economia solidária, como a Isadora falou. A economia solidária está em tudo. Quando a Isa falou, né, dos povos tradicionais, dos povos originários, da gente conseguir ter esse olhar, resgatar um pouco de todo esse passado. Uma vez uma professora de economia, ela veio conversar com a gente lá na nossa casa e aí ela falou que não entendia a economia solidária. Que para ela a economia solidária era algo como uma economia de pobre. Foi assim que ela falou, com o coração aberto assim. Para mim sempre foi uma economia de pobre. Aí eu disse para ela assim, a economia solidária é a primeira economia que existiu no mundo. É a primeira economia da humanidade, porque ela começa com os povos originários. A economia solidária é a maior tecnologia de ponta que existe, porque ela trabalha, como a Isa falou, trazendo todos os povos para dentro dela, trazendo todas as discussões sobre sustentabilidade. A economia solidária, ela hoje, o capital ou o capitalismo, tenta trazer em suas falas as pautas da economia solidária, né? Como sustentabilidade, como diversas outras pautas que são criadas pelos povos originários, né? As trocas, como o desenvolver da alimentação, né? A saúde alimentar, a saúde mental e tantas outras ferramentas que a gente aprende com os povos originários, com as nossas mestras, com os nossos mestres e que infelizmente vai se perdendo com o decorrer dos anos devido a esse mercado capital querer sempre abocanhar as pautas que a gente leva. Então a economia solidária, ela não é só focada no dinheiro, ela é focada na organização de uma nova sociedade. Ela é pautada para a gente começar a se olhar, a se dar as mãos, a se abraçar, a tirar as indiferenças, a resgatar nossos povos, a pensar na nossa espiritualidade, a pensar em tudo que está relacionado a ser um humano vivendo em terra. Então é muito importante a gente ter essa compreensão. Deixo aqui a fala para os outros companheiros e a gente vai conversando mais um pouco. Beleza? Olá, bom dia. Eu sou Elis, sou mãe, sou doula, sou produtora cultural. Acho que vim aqui para somar um pouquinho com as discussões. Tenho uma atuação de mais ou menos uns 8 anos dentro das políticas públicas de economia solidária. Trabalhei na incubadora tecnológica de cooperativas populares da Universidade de São Paulo durante 4 anos. Durante o tempo que fiquei lá, atuei muito próximo aos catadores e também com grupos de cultura da Zona Sul, junto lá com a Alex. E depois fui para a incubadora pública, lá da Prefeitura de São Paulo, e trabalhei com formação de empreendimentos numa comunidade indígena que fica no extremo sul lá de São Paulo. Então, acho que estou aqui hoje muito para poder ouvir muito, né, do que toda essa galera tem para contar e dividir um pouco do que a gente viveu lá. Atualmente tenho tido um trabalho principalmente com mulheres. Trabalhei com empreendedorismo feminino, com um grupo de mulheres africanas. Continuo com mulheres, mas hoje o meu foco é um pouco outro,
que é fortalecer o nascimento de forma respeitosa. Então, eu tenho trabalhado muito com populações, com mulheres não brancas da periferia de São Paulo que gostariam de passar pela experiência de um parto humanizado, mas que não têm condições de pagar. Então, eu, juntamente com um coletivo de doulas, que se chama AIE Coletiva, temos trabalhado com esse fortalecimento do parto humanizado nas periferias. Acho que é isso. Eu? Já? Oi, gente. Eu queria me desculpar pelo atraso, meu ônibus atrasou. Mas, enfim, consegui estar aqui. Essa é uma oportunidade que me deixa muito feliz, que deixa a mim e a Isabela, que não pôde estar aqui, que é minha companheira do Bibliopreta. E eu estou aqui justamente para representar esse projeto que é o nosso nenenzinho, né, nosso bebê, que a gente está gestando aí há bastante tempo, já tem uns 7, 8 anos, que a gente tem essa ideia de criar um projeto de universidade livre. Eu sei que a ideia de uma universidade livre é uma coisa quase maluca nos dias de hoje, em que as pessoas pensam em universidade como um lugar onde você tem que ir para conseguir títulos, para conseguir documentos, conseguir a validação do conhecimento, não só o conhecimento, mas a nossa ideia sempre foi a de que, num mundo em que você produz muito mais informação do que você é capaz de filtrar, qual é o valor que tem em quem te ajuda a filtrar essa informação de forma coerente? Lá nos idos de 2011 e 2012, eu e a Isabela é historiadora, tá? Eu fiz letras, e eu participo de formações de tradução e de documentos em áreas de humanas desde que eu tinha 17 anos. E eu sou feminista desde os meus 17 anos, eu estou com 38 agora, gente, são 21 anos de estrada em movimentos sociais. E a Isa é historiadora e agora ela está fazendo a pós dela em pedagogia e movimentos sociais. A gente tinha um apanhado de textos, de cursos que a gente fez, de cursos que amigas nossas fizeram e que a gente estava levando tudo para um grupo de estudos de feminismo interseccional negro. Então, era um conjunto de 1000 mulheres ao redor do Brasil inteiro e até fora dele, trazendo textos, coisas importantes que elas aprendiam. Nossa, fiz um curso interessante e estou trazendo material para vocês. Coisas daqui, coisas de fora, coisas traduzidas, coisas não. Fiz uma tradução interessante desse texto da Bell Hooks sobre o Paulo Freire e vou deixar aqui. Chegou uma hora que a gente tinha quase 2000 títulos, eram artigos, materiais novos, e tudo isso não tinha como ser colocado para o mundo. A gente não sabia como indexar isso, a gente não sabia como criar uma plataforma, a gente não sabia como passar todos esses conhecimentos para as pessoas. E tinha bastante gente já, através das políticas públicas, fazendo estudos nas áreas de feminismo, de ciências de raça e gênero, criando políticas públicas para poder trabalhar com cotas, porque ainda há 8, 10 anos atrás você ainda não tinha cotas instituídas em todas as universidades. A briga por cotas raciais e sociais ainda era uma disputa dentro das pós-graduações, dentro dos concursos públicos, e você precisava de material que justificasse todas essas lutas, todas essas discussões jurídicas, todas essas discussões de direitos. O que a gente fez? A gente pegou todo esse material, a gente indexou esse material, a gente criou cursos de formação, a gente criou rodas de conversas e a gente criou o Bibliopreta. O Bibliopreta nada mais é do que, ele é uma página, ele é uma plataforma de cursos e ele é um projeto de universidade livre, que acabou virando uma coisa muito maior do que a gente jamais teria imaginado. Vários alunos de cotas começaram a procurar a gente, porque além de criar os seus estudos com viés de raça dentro das universidades em que eles ingressavam, eles precisavam de ajuda. Por quê? Porque quando você entra como primeira pessoa na universidade dentro da sua família, você não tem todo aquele contexto anterior de pessoas que já estão acostumadas a pesquisar, a correr atrás do conhecimento, a criar um projeto, a fazer a sua pesquisa dentro de bases de dados, a transitar dentro da universidade com todas aquelas ferramentas que pessoas de 3, 4 gerações de universitários já têm. Então, a gente teve que criar, inclusive, ferramentas de apoio educacional e de leitura instrumental de idiomas estrangeiros,
de ferramentas de busca e pesquisa em bases de dados que as pessoas não tinham acesso. E nisso a gente criou uma grande rede. Por quê? Uma das coisas que a gente não percebe muito bem ainda hoje é que recurso não é só dinheiro. Informação é recurso. Texto é recurso, livro é recurso, conexões são recursos. Se eu conheço uma pesquisadora de outro lugar que pode ajudar um aluno meu a participar de uma maneira mais tranquila de um processo de mestrado, tutorando esse aluno para fazer um projeto, isso é um recurso. Conexões humanas são um recurso. A gente está tão focado, hoje em dia, dentro da ideia capitalista de que recurso é apenas dinheiro e de que tudo que eu sei tem que ser transformado em dinheiro, que a gente esqueceu que nós temos outras conexões com os seres humanos além da conexão financeira. E a gente transformou tudo isso numa grande plataforma de trocas entre pessoas. Então, o que acontece? A gente é muito procurado por pessoas daqui do Brasil e de fora do Brasil para montar bibliografias, para dar consultorias dentro de empresas a respeito de raça e gênero, porque hoje em dia, se você fizer uma boa consultoria, se você fizer uma boa integração dentro da sua equipe de trabalho a respeito de raça e gênero, você consegue certificações, isso daí é traz uma boa visibilidade para a sua empresa e isso agrega valor. E essas empresas pagam para a gente. Quando essas empresas pagam para a gente fomenta cursos e a gente dá formações para outras pessoas, de graça, obviamente, e a gente cria novas conexões para que gente que não tem condições possa estudar. E a gente vai criando novas e novas e novas conexões para que pessoas que nunca teriam a oportunidade de fazer um curso de tutoria pago tenham acesso a novas formas de cursos pré-vestibular, tenham acesso a... sabe essas redes pagas de artigos, que às vezes você vai lá, é $30, $40 a assinatura por 6 meses? Então, nós temos acesso a essas bases de dados também. Nós temos acesso a traduções gratuitas, cursos de como fazer formatação e revisão dos seus textos, como fazer cursos de escrita acadêmica, porque escrever é uma coisa muito difícil dentro da academia. Nem sempre o que você aprendeu dentro do seu contexto de escola pública é o suficiente para você chegar dentro da universidade, ler, codificar e reproduzir as suas ideias de leitura dentro dos textos acadêmicos que você precisa. Isso daí exige um treinamento. E hoje em dia a gente consegue recuperar esse recurso de fora e trazer esse recurso e espalhar para comunidades onde ele não chegava. E foi assim que a gente conseguiu transformar o Bibliopreta numa base de conhecimento. A gente traduz conhecimento, a gente cria conhecimento, a gente pesquisa conhecimento e a gente espalha esse conhecimento para o Brasil inteiro e para o restante do mundo, se a gente conseguir. Agora a gente já tem pelo menos 150 alunos com conceitos super altos aqui e fora, porque a gente tem pelo menos uns 5 alunos que também são de Timor, são de países lusófonos que fizeram formações em cultura negra e afro-brasileira com a gente. A gente está com um projeto de escrita acadêmica que está indo super bem, a galera está gostando, para aprender a como se mover com mais facilidade, com mais traquejo nessa linguagem tão difícil que é a linguagem da academia. E os nossos cursos sobre feminismo negro e sobre as pensadoras negras do começo do século XX e do meio para o final do século XX também são bastante populares para as pessoas que querem adentrar no mundo do pensamento das mulheres negras dos últimos 100 anos. Porque se tem uma coisa que a gente já aprendeu é que o mundo do conhecimento sempre foi muito branco, sempre foi muito masculino, e a ideia de que mulheres pensam é muito recente. E a ideia de que mulheres negras pensam e escrevem é mais recente ainda. Então nós temos cursos como a Isabela agora está montando um curso sobre poesia lésbica feminista negra. Eu tenho um curso sobre literatura africana e afro-brasileira apenas com autores negros, e aí eu incluo homens e mulheres, e aí vai ter prosa, vai ter poesia, e vai ter estilística também, sobre como tem uma diferença de estilo entre um autor racializado e um autor europeizado. A gente tem uma espécie de diferença de perspectiva de mundo. Isso vai mudar a forma como você vai escrever o seu mundo.
A forma como você vive a sua racialidade vai mudar o jeito que você descreve o seu mundo. E isso é uma coisa bastante particular na hora de você fazer análises de literatura no vestibular, por exemplo. E agora a gente bateu os nossos 150 alunos e a gente está pensando em ampliar o projeto para, além de dar os cursos 1 a 1, a gente está querendo ampliar turmas para 10, para 15 alunos e ampliar a nossa participação para lugares de norte e nordeste. Opa! Porque a gente geralmente trabalha com cursos online. E como o recurso pode ser passado de uma pessoa para outra, e conhecimento não tem cerca, conhecimento não tem âncora. E os nossos cursos podem formar pessoas para formar pessoas para formar pessoas. A nossa ideia para os nossos próximos 5 anos é continuar formando pessoas, principalmente pessoas que estão na área de educação e que vão trabalhar com as leis de inclusão, de ensino de cultura afrodescendente e de literatura, para repassar esses conhecimentos através do Bibliopreta como recurso para alunos do ensino público e para alunos da universidade pública. Então, assim, a gente tem muito trabalho para fazer, a gente trabalha necessariamente com financiamento horizontal, o que quer dizer que quem tem grana paga, quem não tem grana vem, se inscreve, e a gente inclui 5 pessoas numa turma de 5 pagantes. A gente dá preferência para alunos de escola pública, mães, afrodescendentes e alunos cotistas sempre. Nossa, Sueli, não tenho grana agora, a gente faz ou um plano de pagamento ou você paga para a gente com recurso, tipo, eu conheço fulana e fulana precisa de alguém para cuidar do filho dela 2 dias por semana. Maravilha, eu te dou o curso de inglês por 6 meses e você ajuda fulana por 2 semanas, beleza? Beleza, resolvemos o problema das 2 pessoas. Geralmente são mulheres ajudando mulheres. Se eu tenho um recurso, você tem um recurso e ela precisa, você precisa, todo mundo pode se ajudar. O problema, eu acho, essa é a opinião minha, Sueli, como militante anarquista, é que a gente esqueceu de criar redes orgânicas que distribuam recursos de uma forma que eles possam ser utilizados por todo mundo e que eles possam ser intercambiados não apenas como dinheiro, mas como uma forma de suporte uns aos outros. E eu acho que é isso que eu vim aprender aqui, novas formas de dar suporte a comunidades diferentes. Eu acho que se eu aprendi tanta coisa nos livros, por que eu não posso aprender mais e mais e mais e mais com os meus colegas aqui? E é isso que eu vou levar para o Bibliopreta hoje. Um bom dia. Tudo bem? Meu nome é Desirê. Eu vim representando a permacultura nesse evento de hoje, de troca de saberes, né? De olhar para essas culturas tradicionais, para as raízes da nossa cultura. Eu sou cofundadora do coletivo Pulpa Permacultura, não sei se vocês já ouviram falar, lá no bairro dos Freitas. E atuante, né, militante nos movimentos ambientais, agroecológicos e por uma permacultura popular. Eu acredito que a permacultura, que eu não sei se vocês já ouviram falar, foi um conceito criado na Austrália na década de 70, que significa cultura da permanência. E ela surgiu bem nesse momento da Revolução Verde, do aumento, né, da criação do agronegócio, de todos esse modelo produtivo que transformou a terra num recurso, né? Então, a natureza não é recurso. A natureza é de onde a gente veio, é de onde a gente faz parte. Então, o cerne da permacultura é olhar para essa relação natureza e cultura. E a gente tem essa ideia de cultura como as criações humanas, né, as criações da sociedade, né, as instituições, as artes, a política, a educação, né, tipo, essa coisa, cultura está relacionada com
com a sociedade. E natureza, a gente até usa aquelas palavras, o meio ambiente, a fauna, a flora. É separado, né? É como se estivesse distante mesmo, como se estivesse fora da gente. E daí a gente tem, né, para cuidar da natureza, aquelas leis, né? Área de proteção, área de preservação permanente, né? Área de proteção, os parques, que é aquele lugar que não pode ter ser humano ali, quase assim, não pode fazer nada ali, separado, assim, porque é onde o ser humano habita, ele transforma tudo em cidades. Então a gente tem as cidades e tem as áreas preservadas. E a gente se vê num mundo de separação. De separação, natureza e cultura, ser humano, natureza, né? Sociedade e meio ambiente. E a permacultura, o cerne dela, né? A questão central é olhar para isso. É criar relações. Recuperar as relações perdidas, restabelecer vínculos novamente. E eu sou antropóloga de formação, então, nesse contexto da permacultura, eu sempre achei muito importante a gente olhar para que relação que os povos mais antigos dessa terra tinham com essa terra, né? Porque senão a gente começa a usar coisas como a permacultura, a agroecologia, como se a gente estivesse inventando a roda, né? Sabe assim? E, né, agrofloresta, novidade, agrofloresta, cultura sintrópica. Muito legal, mas não é nada novo, né? Os índios, os quilombolas, enfim... Tem muitos povos fazendo isso há muitos séculos. E a gente precisa honrar essa sabedoria, né? Não se trata de inventar a roda, mas de reaprender, de redescobrir. E para isso a gente precisa olhar um pouquinho para trás, né? Precisa olhar um pouquinho para o lado. Enfim... rever mesmo, né, esse processo de desenvolvimento, de modernidade, que está sempre olhando para frente, né, tentando chegar em algum lugar e olhar um pouco para trás, né, o que já foi feito, o que já foi construído e como é que outros povos viviam aqui, né, que relações se estabeleciam, reaprender, né. Então, estou feliz de estar aqui com vocês, chegando agora por último. Eu faço parte de um grupo que é feito de muitos grupos que a gente faz PDCs populares, que é o curso de formação de permacultura. E a nossa proposta é que esses cursos de formações sejam populares, sejam acessíveis, né? Porque a gente acredita que a permacultura ela é uma ferramenta de transformação social. Que bonitinho. Então, essas técnicas, né? Por exemplo, construir uma casa de barro, construir uma casa de alvenaria em terra crua. Você imagina, né, numa periferia, que as pessoas às vezes estão morando de um jeito muito precário, sabe? E tem todo esse conhecimento que veio antes de construir uma casa, sabe, com conforto térmico, com paredes firmes, com um telhado eficiente.
E tudo isso com recursos que você pode encontrar ali no seu quintal, sabe? Então a gente vê, né, nesse bairro onde eu morava, no bairro dos Freitas, onde a gente fundou o Pupa, né, toda essa riqueza natural, toda essa riqueza de conhecimento ali, né, muitas pessoas mais velhas que já construíam assim, e a galera, sei lá, trabalhando na cidade, olhando para esse desenvolvimento, tendo como referência o centro, né, e ralando para ir lá no Leroy Merlin comprar, né, os materiais para construir sua própria casa. Não é isso, né? Tipo, nunca vai ser como a cidade, nunca vai ser como o centro, né? A gente precisa valorizar o que a gente tem aqui, a sabedoria que a gente tem aqui, os recursos que a gente tem aqui, né? E eu acho que isso gera autonomia, né? Potencial de emancipação mesmo, né? De você poder direcionar a sua energia, a sua força vital para aquilo que alimenta a sua própria vida, né? E eu acho muito importante a gente olhar para isso. Rever a nossa própria cosmologia com base em outras cosmologias, né? Acho que é isso, gente. Agradeço. Eu sou Olívio de Cupé, eu sou da aldeia Curucutu. A gente chegou meio atrasado, mas a gente levantou 5 horas da manhã, mas a culpa não é nossa, né? E eu trouxe o meu filho também, que a gente vai falar um pouco. Ele não é muito de falar, mas o bicho é bom para cantar. E trouxe minha netinha também. E uma delas, né? Essa aqui também é neta. E espero que até amanhã ela não aprenda português, né? Que por enquanto ela fala só Guarani. E a Maitê Ará, ela fala português e Guarani. Então não tem problema, dá para conversar com ela, que ela não vai perder a língua, a não ser que puxar a língua dela. E o Tupã, ele é cantor, porque na aldeia tem os rituais, então ele toca violino, toca violão, canta em Guarani. E eu ia trazer comigo, porque na minha casa todo mundo é artista, só eu que não, eu sou escritor. Então não sei fazer outra coisa. E meus filhos é tudo... E eles tocam violão, violino, teclado. E o outro filho que eu tenho ia vir aqui, mas daí ele ficou lá para traduzir um evento que está acontecendo lá, traduzir em português, os Juruá, para o branco. E ele ia fazer um show aqui que eu acho que vocês iam gostar, que eu não sei se vocês já viram falar dele, Konomi MC. Ele hoje é considerado um dos maiores cantores de rap indígena do Brasil, e vocês perderam a oportunidade, né? Então agora é só procurar ele na plataforma, que ele tem 2 CD digital, Konomi MC, com K, né? Tá bom? Eu não sei como é que está a organização aqui, se todo mundo já falou. Já falaram? Então, beleza, então vamos começar com uma musiquinha em Guarani para ver se acorda a turma aí, porque eu não sei se a turma está emocionada, está com medo de mim, mas não tenha medo, né? A porta está aberta aqui, eu que vou sair correndo quando vocês levantarem, né? Então não tenha medo. Vamos pegar o violão e vamos iniciar com uma música que eu gosto muito. De violão. Antes de se apresentar, né? É isso. Tá certo. Não, dá. Jaguatacatu, Jupiraguai, Jaguatacatu, Jupiraguai, Taperupinha, Munhindu, Borai, Taperupinha, Munhindu, Borai, Borai. Jajiu mau, Jaruama, Jajiu mau, Jaruama, Barete, Buagatu, Barete, Buagatu, Buagatu. Jaguatacatu, Jupiraguai, Jaguatacatu, Jupiraguai, Taperupinha, Munhindu, Borai,
perpinha munhindu borai borai jajibu mau jaruama jajibu mau jaruama baretembu agachu baretembu agachu Nyanderu tenone nyandechu tenone nyandere mai nyanderu tenone nyanderu tenone nyandechu tenone nyandere mai nyanderu tenone nyandere mai nyandere Nyanderu tenone Então, agora eu estou percebendo que vocês acordaram. Então, agora dá para a gente falar. Então, eu trouxe eles porque é bom de vez em quando sair da aldeia para poder conhecer o mundo aqui fora também. O Tupã, ele é escritor também, ele tem um livro publicado. E o Kunumim que eu falei, ele tem 2 livros publicados. E eu tenho alguns. Então a gente gosta de falar muito sobre a questão da literatura. Eu gosto de ficar em pé para poder ficar mais sossegado, né? Então a literatura hoje é uma coisa muito importante para nós, para a gente trazer conhecimento para a sociedade. Porque a gente sabe que no Brasil está faltando conhecimento sobre os povos indígenas. Então o que sabe é aquilo que os bandeirantes falavam da gente, né? É falar mal da gente. Isso aí é comum no Brasil, né? Tem até candidato a presidente aí que está falando mal da gente, né? Então isso aí é comum. Sempre falar mal do índio. Então quando fala mal do índio, as histórias vão sendo repassadas de um para outro. Então as pessoas começam a falar que o índio é assim. E às vezes chega gente na aldeia e fala, vocês são assim. Não sei, não estou sabendo. Porque eles falam que nós somos. E daí a gente fala que não. Eles falam, então vocês não são índios. Porque eu ouvi lá falando que vocês são assim. Eu falei, não sabemos o que é isso. Então são coisas que vão inventando sobre os povos indígenas. E isso vai gerando essa ficção, né? Então por isso é importante hoje a literatura nativa. Que eu falo literatura nativa é quando o índio escreve sua própria história. Que a gente escreve seguindo o nosso pensamento. E a gente traz conhecimento de uma forma diferente. Uma forma que faz parte da realidade daquele povo. Então os livros que eu escrevo, eu gosto de falar, mas seguindo o pensamento guarani. Porque eu não sei como que o outro povo vive. Então como que eu vou falar sobre o Xavante, sobre os Kayapó? Eu não sei como que eles vivem. Então, o que escreve sobre o índio é aquela generalização, o genérico. Então todo mundo... para dar um exemplo. Eu escrevo há 30 anos. Quem aqui sabe, conhece meus livros? Levanta a mão, só quem conhece. Tem um ali que conhece. Pensei que tinha 2, não tem, é só um. Então, veja só, agora levanta a mão todo mundo. Quem conhece o José de Alencar? Todo mundo. Quem não levantou é que está com vergonha, mas já viu falar dele. Né? Então é assim que funciona. Todo mundo conhece o José de Alencar. Então a história que sabe sobre os povos indígenas é o que José de Alencar fala. E por azar ele fala do Guarani. Eu falei, caramba. Mas ele era lá do Nordeste, naquela época que não tinha nem avião ainda, não tinha carro, não tinha nada. Agora, você acha que ele foi para o Sul para conhecer a história dos Guarani? Não, naquela época não se andava assim. Então, ele ouviu também histórias de gerações, e nisso ele vai escrever uma ficção sobre o Guarani. Você entendeu? Então, quando os outros chegam na aldeia, falam, não, mas vocês são assim. Não, José de Alencar falou que é. Vocês vão desmentir ele? E daí a gente tem que seguir a história do José de Alencar. O que nós não era, agora tem que ser. Então,
por isso eu falo da importância da literatura nativa. Por quê? Porque o índio, quando ele escreve uma história, ele escreve aquilo que ele vive. A Ará tem 8 anos. Ela falava só Guarani. Daí depois, aos 5 anos, ela aprendeu o português. Então, toda a história que ela vai escutar lá na aldeia, ela escuta só história Guarani. Agora, se de repente ela virar e resolve escrever um livro, inventar uma historinha, nem que ela invente uma história, mas ela vai seguir o pensamento Guarani. Você entendeu? Então, por isso que é importante, porque esse índio vai escrever uma história que segue o seu povo. E daí, quando chega na cidade, as pessoas começam a conhecer melhor o mundo indígena. O índio pode escrever ficção? Pode, mas tem que ser seguindo a sua cultura. Para não dar esses rolos que acontecem no Brasil, porque o índio é conhecido assim. Uma vez eu ganhei um livro de presente, de um branco. Quando a gente fala branco, não é cor, né? Para não falar branco, a gente fala de Juruá. Então, o Juruá é o não indígena. Então, eu ganhei um livro de um escritor indígena, não indígena, que é o Juruá. E daí eu li o livro, fiquei impressionado. O livro belíssimo, porque os brancos ficam impressionados com a capa, com o texto, com a história. A história mostrava o personagem, era um bandeirantes. E qual era a função do bandeirantes? Matar índio. E esse bandeirantes ficou revoltado porque os bandeirantes matavam índio. E daí ele cortou a orelha de um cara, e na época do Império, eles queriam matar ele porque ele teve cortado a orelha do cara. Daí ele teve que fugir de Piratininga, e vai fugir pela Mata Atlântica, e vai cair lá em Curitiba. E quando ele chega em Curitiba, de repente, no meio da floresta, naquela época, em 1700 e pouco, ele vê uma aldeia indígena, e ali os índios acolhem ele. Daí ele fala que foi acolhido pelos índios Caingangue, lá de Curitiba. E daí ele, para mostrar as ficções, ele fala que viveu 10 anos na aldeia lá, e lá ele viveu e aprendeu a língua dos Caingangue. Então ele ficou impressionado, aprendendo a cultura dos índios Caingangue. E daí no texto, para mostrar que ele aprendeu a língua dos Caingangue, ele escreve algumas frases, Algumas frases. Que ele está falando que ele vivia na aldeia dos Caingangue. Agora, veja só a frase, era mais ou menos assim, ó. Ara eju apu? Eju? Juruai vai? Juruapora? Tá, Traiguapu? Então, o autor fez um texto para mostrar para a sociedade que ele aprendeu a língua dos Caingangue, só que ele estava falando em Guarani. Entendeu? E daí na capa do livro eram os índios do Xingu. Falei, caramba, mas nunca vi um livro, tinha que ter chamado o nome do livro Salada. Porque daí a capa é dos índios do Xingu, ele conta a história dos índios Caingangue e ele fala de outra língua. Entendeu? Então, isso que acontece no Brasil, essas coisas que vão criando e vai gerando esses conceitos doidos sobre o mundo indígena. Então, por isso eu falo da importância da literatura nativa, nesse sentido, que nós indígenas temos que escrever história para trazer conhecimento para a sociedade e, através dessa literatura, a sociedade respeitar mais o povo indígena e valorizar. Então, falta desvalorização, preconceito. E, mesmo assim, mesmo a gente criando tudo isso, a gente sofre o preconceito de outra forma. Porque eles falam assim, quando eu comecei a escrever nos anos 80, 84, foi passando alguns anos, não tinha escritor indígena naquela época. Daí, de repente, quando as pessoas começaram a ver meus trabalhos, eles falavam assim, mas é você mesmo que escreve? Sim, é eu. Mas é que está tão bonita a poesia. E por ser bonita ele não acreditava. Sim, mas é bonito, mas é eu que escrevi. Mas eles não acreditavam. E hoje, continua a mesma coisa. Dizem o povo que eu sou conhecido no Brasil. Os outros falam assim, você é muito conhecido. Eu falei, eu não sei, eu fico lá na aldeia direto.
Se sou conhecido, beleza. Só que daí eles falam assim, então como quem é famoso mesmo é meu filho, mas ele não pôde vir hoje aqui, né, para fazer o sucesso. Então, como meu filho é conhecido hoje, ele é escritor, cantor, compositor e tradutor. E toca violino igual o Tupã e o violão. E ele tem 2 livros publicados. Daí quando a gente vai dar palestra junto, aí vem outro preconceito. Eles falam assim, mas é você mesmo que escreveu? Daí meu filho fala, é. A mesma coisa que aconteceu comigo há 30 anos atrás. Mas não é seu pai que escreveu e porque você é famoso, daí ele publicou o livro para dar ibope? Não, é ele mesmo. Então as pessoas duvidam da capacidade indígena. Então por isso que é importante as pessoas entenderem que o povo indígena, ele é um ser humano como todo mundo. Então a gente tem a mesma capacidade como o povo da cidade. Basta ter os seus talentos, correr atrás, né? Então se você tem esse talento, você tem que mostrar. Só que as pessoas nas cidades vê o índio sempre primitivo, atrasado, que o índio não tem capacidade. Ah, mas vocês são um cantador de história oral. Essa é a visão. Sim, a gente sempre foi contador de história oral. Só que hoje nós somos contador de história e escritor. Mas por que o índio era sempre contador de história? Porque naquela época não tinha escrita. Hoje tem a escrita. Só que a escrita já existia no Brasil, que é a língua portuguesa, e daí o que acontece? As pessoas iam na aldeia e falavam para o índio contar uma história, daí o índio contava. E daí ele ia lá e publicava o texto em nome dele. E hoje a gente fala ao contrário. Não precisa ficar contando história para os outros. Se você hoje sabe ler e escrever, escreva. Não precisa contar para os outros. Então foi assim que aconteceu com os meus filhos. Eles aprenderam a escrever dentro da aldeia, porque daí hoje tem escola. Daí eles aprenderam. Daí quando foi aos 10 anos, o Tupã começou a escrever uma história. Daí o Kunumim vendo, que era pequenininho, tinha 9 anos, copiou também e começou a escrever história. Opa, vou escrever também. Então o que acontece? A criança, ela começa a ter uma nova visão, porque ele tem a capacidade de escrever, então escreva. Então isso é importante hoje a gente orientar dentro da aldeia, para que a gente possa ter mais escritores. E você tendo mais escritores, as pessoas vão entender como que o mundo indígena é, né? Então, quem for pesquisar nos meus livros, vocês podem observar que é sempre na visão guarani, para que as pessoas possam entender. Eu acabei de lançar um livro chamado, acho que faz mais ou menos uns 8 meses, chama O Presente de Jati Jaterê. Mas é o Guarani, quando lê, vai entender. Vocês não, vocês daí vão entender aos poucos, daí com o tempo vai entender o que é o Jati Jaterê. Daí vocês vão começar a entender o que aconteceu no Brasil, confusões. Através das confusões é que vai entender que o Guarani pensa assim. Quem já ouviu falar de Jati Jaterê? Não? Então agora, hoje, já estão ouvindo pela primeira vez. Jati Jaterê. Ará, o que é Jati Jaterê? Não tenha vergonha. É Mambeu Inhandep Tupã. É Mambeu Inhandep Jati Jaterê. Ará. Isso. Fala em... Então, ela para passar para o português, daí fica aquela confusão, né? Mas daí eu vou tentar explicar. É o Saci. Então, para ela explicar o que é o Jati Jaterê. O Jati Jaterê é o protetor da floresta. Para você que entender o que é literatura nativa. Jati Jaterê é o protetor da floresta. Quando os negros vêm para o Brasil como escravo, então o que eles fazem? Eles querem fazer uma forma de defesa também. Daí eles começam a quebrar as coisas na senzala, um monte de coisa, amarrar o rabo do cavalo, uma forma de defesa contra o senhor de engenho, porque eles não saíam para fora à noite, porque naquela época havia muita história sobre histórias indígenas,
e tinha muitos animais selvagens da época, e podia encontrar um negro solto, como pode encontrar um índio andando e ia pegar eles. Então o que eles fazem? Eles fazem uma forma de vingança. E no outro dia o senhor de engenho ia castigar os negros por ter feito aquelas coisas. Daí os negros protegem e falam que não foi eles que fizeram aquilo. Quem fez foi o Saci Pererê. Daí usa um personagem, que era o personagem africano, que é o neguinho de uma perna, só que daí eles pegam o nome indígena e jogam para cá para proteger o nome africano. E as pessoas, por não entender a palavra indígena, o nome Guarani, eles vão transformando a palavra de outra forma. A palavra Saci, Jati, eles não conseguiram pronunciar certo e virou Jati. E o Jaterê, eles pronunciaram errado e virou Pererê. Então, por isso que é a confusão no Brasil. Só eu escrevi isso no Brasil. Só eu. Eu tenho 4 livros sobre o Saci, na visão indígena. Então, Jati, Jaterê é o Saci, que é o personagem da floresta. E na África, o personagem que vem na história também é o protetor da floresta. Então, as pessoas, o Monteiro Lobato escreveu e deu o Ibope que está até hoje. Então, por isso que a literatura nativa é isso, é você trazer conhecimentos para mostrar para a sociedade o que acontece no mundo indígena. Né? E por azar, nos meus livros, você encontra lá o presente de Jati Jaterê, tem outro livro chamado Ajuda do Saci, depois tem um livro que eu publiquei chamado Saci Verdadeiro, e outro que eu lancei por outra editora chamado Tumpamirim, o Pequeno Guerreiro, mas nunca você vai encontrar a palavra pererê. Não, mas coloca, fica bonito, porque é uma palavra muito falada, é mais conhecida no... Então você pode procurar no Google, aperta a palavra pererê, daí você vai encontrar até pessoas que chamam pererê, com sobrenome pererê, supermercado pererê, lojas pererê, viação pererê, fazenda pererê. Mas é por causa da confusão que as pessoas no Brasil não sabem. Ará, responde aí no alto-falante. Vamos perguntar para ela, ver se ela é, de repente é também. Depa pererê? Ani. Tumpã pererê? Covaé pererê? Eles falaram que vocês não são pererê. Eles também não são. Agora, como o Brasil não conhece a história indígena, não, esses índios estão errados. Claro que é pererê. O que é pererê? Então, por isso que é importante conhecer a história indígena para você ver as confusões que acontecem no Brasil, por não saber da literatura nativa. Então, Mará falou que não é pererê. O Tumpão falou que não é pererê. Vocês são pererê? Mas de vez em quando é. Pererê é um palavrão. É um palavrão. E quando você está nervoso lá na aldeia, você usa esse palavrão assim como você usa aqui em português. Ela usa em português e aqui usa em Guarani. Etiri pererê. Ela não quer sair, essa pererê, hein? Pererê é um palavrão para você falar assim, ó. Eu falei assim, etiri pererê. Sai daqui, peidorreira, vai para lá. Então, quando você vai falar em português, quando vocês falam que vocês querem xingar os outros, vocês falam assim, ó, ah, vai peidar para lá, caramba. Não tem gente que peida aqui? Ou tem alguém que não peida? Todo mundo peida, né? Então, é saúde. Peidar faz bem para a saúde. Então, pererê é isso. Pererê é peidar. Você entendeu? Então, por isso que nos meus livros não tem. E as pessoas acham bonito quando chegam lá na aldeia e falam assim, ah, eu sei a história do pererê. Vocês têm pererê aqui? Daí as crianças ficam olhando, ué, que isso? Então, a literatura nativa é isso, é trazer conhecimento aos poucos para as pessoas entenderem
que está faltando muito conhecimento. Então, quando eu falo da Lei 11.645, é isso, é trazer conhecimento para as pessoas entenderem melhor o mundo indígena. Porque falar sobre o índio, falava antes da lei. Antes da lei já falava mal da gente. Agora tem que falar bem, mas para falar bem tem que conhecer. Você entendeu? Então, por isso que eu gosto, sempre por onde eu vou, falar sobre a literatura nativa. Tá? Bom, eu não sei como é que está a programação aqui, como é que vai ter mais, e eu vou encerrar por aqui, porque senão de repente vocês me enjoam, vocês vão chamar assim, esse Pererê vai continuar falando? Então o Pererê vai dar uma sentada, você entendeu? E depois a gente conversa mais, porque vai estar até amanhã. Eu trouxe alguns artesanatos também para depois vocês lerem, comprarem, e alguns livros para quem quiser comprar também. Eu só trouxe um livro chamado 500 Anos de Angústia. Os outros livros meus é só procurar na alguma livraria. Como eu não sou famoso igual o Ciraldo, não vai estar meu livro lá. Mas você fala para o livreiro, olha, tem como você arrumar esse livro? Olívio de Ecupé, tá bom? O Tumpã Mirim, ele tem um livro na editora FTD, então é mais fácil achar. Ele tem um livro só, mas é da FTD, né? Então a FTD é mais fácil achar. Chama Contos dos Curumins Guaranis. Depois a gente pode anotar tudo certinho, tá bom? E vamos ouvir mais uma música para dar uma alegrada de novo, depois de continuarem? Vocês querem ouvir? Então vamos ouvir. Manoi mini watagi ogeji oje unyane uapomo beu mano nyane uamo manoi upu aputa manoi mini watagi ogeji oje unyane uapomo beu manoi nyane uamo manoi Manoi mini watagi ogeju oje unyanderu apombe u mano nyanderu mau manoi uputa Manoi mini watagi ogeju oje unyanderu apombe u mano nyanderu mau manoi Oreru nyamandu tupan oreru nyamandu tupan oreru nyamandu tupan oreru